Aos vivos! Chegamos! Boa noite! Para quem não me conhece, eu sou Evandro Moreira, o marido da nutricionista, mas nessa altura você devia me conhecer, viu? E eu sou Lívia Gomes, a nutricionista. Top! Eu faço protocolo Coimbra desde 2013, eu tenho esclerose múltipla desde 2013, com o protocolo Coimbra, sem nenhuma medicação, eu venho seguindo sem intercorrência, sem internação, sem pulsoterapia, graças a Deus. Boa noite, Superfinha! Boa noite, Finha. Boa noite, Charles. Super Charles! Maristela. Vamos Sim, eu me chegando. apresentei, você se apresenta. Normalmente é assim. E desde 2013 eu venho fazendo acompanhamento dos pacientes que fazem o protocolo Coimbra, cuidando da dieta, porque é uma dieta que tem restrições, então a gente tem que estar sempre atentos. E hoje tá um bocado de pergunta pra gente responder, graças a Deus, e vocês também mandem mais aqui durante a live, porque aí a live rende, porque se não tiver mais pergunta, a gente não vai rendendo não. Boa noite, Super Michele, casal lindo. É bom gosto, é outro nível. Boa noite, Super Charles. Como é que Charles tá aqui o frio aí, Charles? Charles aqui tá fazendo frio de manhã cedo, quando a gente acorda, 20 graus, meu amigo. 20, 21, Charlie disse que é o verão dele, 21 graus, imagina. Eita. Deus me livre. Então, a gente começa já respondendo perguntas ou vocês querem perguntar outra coisa agora? Tem muitas, viu? Então acho bom a gente começar e ao longo da live vocês vão perguntando aí também. Cadê? Vamos então. Então eu vou pegar aqui a lista. É liberado a ingestão de vegan protein, proteína de ervilha, arroz, soja. Ó, eu vou falar da soja. Em relação à soja, não vá não, velho. O Charles tá dizendo que lá tá fazendo 4 graus. Deus me livre, Charles. 4 graus. Ainda bem que você nem me convide para ir nessas terras, viu, Charles? Não vou não, velho. Aí assim, proteína de ervilha. A ervilha é um anti-alimento. Ervilha não é alimento. Ou ervilha não, desculpa. A soja. A soja não é alimento. Então esqueça a soja. Largue sua soja de mão. Soja desequilibra os hormônios do seu corpo. É um terror. Por mais que queira insistir pra gente que é um alimento saudável, né? E aqui, a proteína vegana, ela vai ser uma opção para o protocolo desde que ela tenha baixo cálcio. Então, independente se é de ervilha, se é de arroz, se é de batata, a gente tem que saber quanto de cálcio tem a porção, né? Então, vai ser importante, se é uma proteína nova que você não sabe essa informação, tem que entrar em contato com o fornecedor para saber. Mas hoje em dia a gente tem várias opções de proteínas com baixo cálcio. E não é porque é vegana que pode. Isso aqui a gente já falou, né? Da amêndoas, por exemplo. É vegana, mas não pode, porque tem muito cálcio. Natural, a amêndoa em si já tem muito cálcio. Boa noite, Super Kátia Glória! Boa noite! Certo, então assim, e fica ligado porque às vezes a indústria enriquece a ervilha, a proteína de ervilha, de arroz, de batata, elas não são fontes de cálcio, mas tem que ficar ligado porque às vezes a indústria enriquece para agregar valor mesmo ao produto, né? A questão toda é essa. Saudade, Super Kátia! Saudade, velho. A gente fica sem mim. Semana passada a gente não veio, não foi? Foi, semana passada não deu certo. Boa noite, Super Rodrigo. Boa noite, Rodrigo. A gente às vezes se programa todo e aparecem os imprevistos e aí... Mas a gente fica com saudade também. Agora também assim, se vocês não mandarem pergunta, a gente não vê mais não, porque a gente vai falar o que aqui? As mesmas coisas não dá, eu fingindo que estou falando novidade com você fingindo que é novidade que eu estou falando, aí não dá. Boa noite, Super Sandra. Na última live você disse para eles mandarem pergunta, eles capricharam agora, viu? Super Charles que está dizendo que ervilha em vagem é boa. É uma ótima opção. Aí, ó. E Super Kátia tá dizendo que tem dúvidas. Manda pra gente. Mandar. Manda pra gente. Certo. Outra pergunta que rolou aqui. Posso comer estrogonofe feito com leite? Que é isso? Faça isso não. O ideal é o quê? O estrogonofe, na verdade, ele é feito com o creme de leite, né? Que vai ser uma fonte de cálcio. Então, não deve consumir os alimentos derivados, com alimentos derivados do leite, como lasanha, estrogonofe, deve evitar, infelizmente.
E aí você botou aqui com leite, né? Não sei se você queria dizer creme de leite. Deve ser. Mas se for, evite. Pode não. Super Kátia está perguntando se pode overnight. Eu não sei o que é overnight não, velho. Fale mais pra gente aí o que seria. Descreva. Overnight. E ainda tem isso, essa moça tá com aquela tosse. Da última live a gente teve que interromper por causa da tosse. Aí a gente pensa que vai melhorar a tosse, ela começa a tossir de novo. Eu acho que ela tá com alergia à live, porque não é possível. Super Kátia tá dizendo que gosta de gelatina sem sabor, mas com suco de frutas. Aí, bom. Não tem problema. A gelatina pode consumir, né? Sempre preferir aquelas que sem sabor, sem corantes. Super Charles está dizendo que não gosta de creme de leite, né? Deve ser, porque ele não gosta disso. Deve ser estrogonofe ou creme de leite. Então tá tudo certo. A gente também, eu aprendi a desgostar também. Eu gostava muito, mas quando ficou proibido eu simplesmente cortei. E depois que desmama também, a gente não sente falta não. Outra pergunta que rolou aqui. Como podemos melhorar o ganho de massa magra junto com o exercício? O que tomar? Porque no PC é lei. Porque no PC lei é. O finalzinho eu não entendi. Mas a pergunta em si. Ganho de massa magra? Tem várias estratégias que dá para usar. Pão, enche de pão. Pode? Não. Para ganho de massa. Come um bocado de pão, velho. Só o glúten assim vai inchar, assim. É porreta. Mas então, tem várias estratégias com a própria alimentação, a gente aumentar a quantidade de proteína, não só de proteína, precisa também equilibrar o carboidrato, que vai ser importante, e adequar mesmo aí com sua rotina, seus hábitos, né? Então, tem que ser um plano alimentar personalizado aí para você, para o ganho de massa, junto com o exercício físico, se houver necessidade, suplementar com proteína, mas com alimentação já é possível. Mas a depender da sua correria aí, pode ser que a proteína tenha que entrar também. Super Charles está dizendo que não gosta nem de lasanha nem de pizza. Vixe Maria, isso aí. É normal isso aí? Lasanha eu gostava. Que bom, Charles. Desmamei. É isso aí. Eu gostava muito de lasanha, mas também não sinto falta não. E é melhor, né? Melhor. Já que no tratamento não pode, então... Boa noite, Super Angélica! Kátia agora está dizendo que o melhor para nós... O que é melhor para nós? Banana da terra ou prata? Falando em nível de cálcio. Em níveis de cálcio. A diferença entre elas não é muito grande. Então, você pode consumir um pouco de uma, um pouco da outra. Vai revezando. Vê a sua preferência mesmo em relação a paladar, o que é que você gosta mais. Porque a diferença não é muita. Agora, a questão da banana da terra é se você for fazer ela frita. Aí fritar em óleo, essas coisas, é evitar o óleo, né? A forma do preparo, né? Que interfere. Aí se for fazer frita no óleo de coco, que mantém ela saudávelzinha, viu? Isso mesmo. Super. Outra pergunta que rolou aqui. Boa tarde. Pode proteína vegetal de avelã e quinoa? De avelã, se pode proteína de avelã. E se pode quinoa. O avelã, ele vai estar ali também entre uma das oleaginosas, né, que vai ter uma quantidade de cálcio relevante, e a quinoa, infelizmente, ela está proibida aí no tratamento do protocolo. É um alimento riquíssimo, ótimo, completão. Proteína, mas vai ter um cálcio aí relevante. A quinoa ela é completona, tem vários nutrientes, mas inclusive o cálcio, por isso que não pode. Isso. Super Kátia da gente que não come banana frita. Aí, ó. Então tá tudo certo. Pronto. Outra pergunta que rolou aqui. Posso suplementar com cápsulas de orégano? 700 miligramas. O orégano, se você vai usar ele como forma de tempero, que é aquele pouquinho ali polvilhando. Polvilhandozinho assim? Não tem problema, porque a quantidade é muito pouca, é muito leve aquilo ali, e o cálcio vai ser pouco. Mas o orégano em si, ele tem muito cálcio, então quando ele é concentrado em forma de tinturas, que é o caso da cápsula, forma de cápsula, né? E aqui 700 miligramas, já é uma concentração relevante, então esse cálcio aí já vai ser maior. Então em forma de tempero pode, mas
Qualquer outra forma, ou chá, ou tintura, ou manipulado, eu não recomendo. Super Renata está dizendo que não sabia que não pode comer gelatina. Não, a gente não falou isso não. A gelatina pode consumir, só preferir aquelas que não tem corante, que não tem conservantes, aquela opção melhor, se possível sem açúcar também. E aí você vai adequando, né? Como aqui falaram, como a Kátia falou. Colocar um suco da fruta, né? Já fica uma opção melhor. Não é porque a gelatina, não é por causa de cálcio, é por causa do corante mesmo, que não faz bem, não é o cálcio da gelatina, tá? Super Kátia está perguntando se pode usar transreveratrol. Você tá com um bocado de coisa diferente hoje aí, que eu não conheço essas coisas não, nem overnight, nem transresveratrol. Resveratrol pode, tem os manipulados que dá para utilizar, aí vai ser mesmo, tem que fazer a adequação para você, né, a quantidade da fórmula, mas não tem problema não. E ela quer saber também se pode comer palmito. Palmito pode. Todo alimento em conserva é só ter cuidado ali na quantidade do sódio. Mais uma vez ou outra, não tem problema. É só mesmo você ter um equilíbrio aí na dieta. Se sua alimentação em sódio não é rica em industrializados, que é onde mais tem sódio, então é tranquilo. De vez em quando você comer aí um alimento em conserva. E fora que você tá em malhação, então você tá aí queimando, né? Esses alimentos. Exato. Super Thaís está perguntando qual a quantidade máxima diária de cálcio pode consumir. Essa é a pergunta de milhões. Não há uma resposta. Não existe uma resposta para essa pergunta. Falando em protocolo Coimbra, não existe aquele valor definido. Justamente porque é um tratamento individual, apesar de ser um tratamento parecido, né? Porque usa ali os mesmos suplementos, mas é completamente individualizado por paciente. A dose de um não é a dose do outro, a absorção de um não é a mesma do outro, então a gente não pode dizer o limite de cálcio é X, porque um paciente vai absorver mais ou menos do que o outro. Então a gente tem que estar acompanhando para ver ali qual é o limite de cada um. Isso também é individual. Super Dedéu chegou. Oi, meus amores. Oi, meus amores. Outra pergunta que rolou aqui. Posso comer maionese feita com leite? Olha só. Pra quê, rapaz? Não tanta maionese sem leite, você vai pra maionese com leite pra quê? Exato. A maionese, ela é um daqueles alimentos que pode consumir justamente porque não tem ali os derivados do leite, né? Não é saudável, não é um alimento que você deve exagerar, mas pensando em cálcio, daria para consumir. Agora, se colocar leite, esse cálcio vai aumentar. Então, não é uma opção que você deve incluir. Outra pergunta que rolou aqui. Posso comer atum enlatado? Qual a melhor opção? Em óleo ou em água? Ralado ou pedaços? Então, o atum, independente se for em óleo ou em água, você vai desprezar esse líquido, certo? Mas o em óleo, ele ainda é um pouco melhor porque ele consegue reter mais as toxinas. Então, mesmo você desprezando o da água e do óleo, o óleo consegue reter mais, então é uma opção melhor, né? Esse no azeite. E em sólido é uma opção melhor do que ralado. O ralado normalmente vai ter aqueles bagacinhos ali, aquela mistura que nem sempre é só o atum puro. E o sólido não, você tem como ver ali o pedaço mesmo do peixe, é uma opção melhor. O ralado normalmente vem misturado ali com molho, com azeitona, né, molho de tomate, então tem outras coisinhas ali a mais. Super Kátia agora está dizendo que maionese de abacate é muito bom. Aí, ó. Aí, super saudável. Super Fernanda, primeira vez que consigo assistir ao vivo. Seja bem-vinda, que beleza. Que bom que deu certo. Super Dai Cruz, boa noite, Dai Cruz. Boa noite, Dai. Super pergunta que rolou aqui também. Com a calça.
Eu não falo o nome das pessoas que mandam as perguntas, porque assim, eu não sei se a pessoa quer ser identificada, mas ao vivo aqui eu leio, porque a pessoa está aqui ao vivo. Mas quem manda pelo direct, às vezes não quer que a gente fale o nome, é por isso que eu não falo o nome de quem fez a pergunta. Já que na caixinha já que está na caixinha e tá em segredo. Aí a pergunta que está aqui é se com a calciúria mantendo entre 300 e 330, isso bebendo muita água, posso adquirir cálculo renal? Então, o grande lance aí da calciúria, né, essa de 300, 330, a gente vai controlar, mas pensando em cálculo renal, o que a gente tem que se preocupar mais é se sua dieta está rica em oxalatos, né? O oxalato, o que que acontece? Ele vai se unir com o cálcio, né? Se você está ali com muito cálcio na corrente sanguínea, no organismo, e você está com a dieta rica em oxalato, eles podem se unir e formar as pedrinhas, né? Os cálculos. Mas... E de onde veio esse oxalato aí, ó? O oxalato vai vir de alguns alimentos, como beterraba, espinafre. Poxa, é dos saudáveis vai vir essas coisas? Dos saudáveis. Ai, não sei mais se eu quero ser saudável, não. Quer dizer, então... qual é a vantagem de ser saudável? Não sei. Porque sendo saudável eu posso pegar um oxalato da vida, é isso? Mas assim, é o excesso. Na sua dieta pode ter beterraba, pode ter espinafre. Agora, não me assuste, você só não pode ter excessos, né? Porque se você tá ali com excesso de cálcio e a sua dieta tá rica em oxalato, é possível sim formar cálculo renal, principalmente quem tem predisposição. Mas isso não é fácil assim. Então não fiquem preocupados, não cortem a beterraba, não cortem o espinafre. Até porque vocês têm que ter uma fontezinha de cálcio, que é o espinafre, no caso. O que eu falo mesmo é o excesso, né? E a calciúria aqui de 300, 330, apesar de ter passado um pouquinho, não é nada assustador, né? A depender aí da quantidade de água que você bebe, de como tá seus exames, pode estar ainda numa margem segura, e aí a gente descobre o que está aumentando só para poder controlar, para não aumentar mais. Super Dedéu disse que pode falar o nome dela. Pode falar, sua pergunta a gente já respondeu lá no começo, você demorou porque quis. Super Kátia Glória está perguntando se pode chá de erva baleeira. Nesse frio, um chá à noite vai muito bem. Um chazinho no frio é ótimo. Essa erva eu vou pesquisar em relação à quantidade de cálcio para poder passar para você, tá? Porque eu não sei a referência dela de cálcio. Mas tem vários chazinhos que você pode tomar à noite aí, os mais simples principalmente, como camomila, hortelã, erva doce. Super Kátia Glória está perguntando se o creme de rosto à base de vitamina C seria prejuízo no protocolo Coimbra. A base de vitamina C, tá aí uma pergunta boa, mas aí seria mesmo para as dermatos. Porque tem a questão da absorção, eu não vou saber, né, quanto que é absorvido, se vai interferir ou não. Mas a suplementação, pelo menos oral, da vitamina C não pode. Mas é uma pergunta boa. E você está perdendo a voz. Super Dedéu está dizendo, eu também, Evandro, não sei mais de nada. A minha Nutri está quase zero. Minha dieta está quase zero, né, minha Nutri? Kátia Glória perguntando se há algum problema no chá de capim-limão. Não tem problema não. Charles também no chá de capim-limão. Rapaz, é o chá pro frio, é o chá de capim-limão. Todo mundo com frio. Lopes Cleide está perguntando se o chá de espinheira santa, se pode no protocolo Coimbra. Pode. Dedéu está dizendo que a erva baleeira tem ação anti-inflamatória. É bom saber o quanto de cálcio. Pronto, vou procurar saber para vocês a informação. Super Renata está dizendo aqui sobre a questão do cálcio iônico. O meu está 4,6. Meu médico disse que está bom. Mas a minha ginecologista, ao ver, me perguntou se há risco de osteoporose a longo prazo. Se há risco de osteoporose. Quer dizer, o cálcio está em 4,6, aí o médico está dizendo que está bom, mas a gineco disse que perguntou se... A gineco perguntou, não afirmou se tem risco de osteoporose a longo prazo. O cálcio estando bom já é
algo muito bom. Mas aí tem outros fatores também que vão interferir, né, em relação à osteoporose. Aí tem que ver o estilo de vida, atividade física, vitamina D, quanto que tá a vitamina D no sangue, como é que tá o PTH. Então é um conjunto de informações para conseguir dizer isso, né, ao certo. Mas o cálcio estando bom já é um fator bem positivo. Tem mais pergunta aqui. Quantos ovos inteiros podemos comer por dia? Os ovos, né? Esse é um grande mistério também, porque tem médico que tira, tem médico que deixa. Antes era liberado. Antes era liberado, agora não é mais, porque o povo estava comendo ovo demais. Exageraram. Mas assim, no protocolo, né, até na nova atualização, pensando no público geral, seriam 2 a 3. Mas é claro que isso dá para personalizar bem, a depender de como esteja o paciente, individualizar, né, que eu quero dizer. Sim. A depender dos exames, do estilo de vida, da rotina. Se o paciente gosta mais de ovo e abre mão de outras coisas, então dá para a gente ir encaixando esse ovo em uma quantidade maior, desde que a gente consiga equilibrar em outros alimentos. Então dá para fazer várias coisas, aumentar ou até mesmo diminuir, mas aí tem que acompanhar os exames para ver como é que tá. Mas pensando no público geral, seria de 2 a 3 dia. Boa noite, Super Jacilene. Super Cátia Glória está perguntando qual o melhor, farelo de aveia, farinha de aveia ou aveia fina? Aí depende do objetivo. Por exemplo, o farelo de aveia é uma fibra muito boa aí para reduzir glicemia. É uma fibra muito boa pensando em intestino. Seria uma opção melhor do que a aveia. Mas se não tiver nenhum objetivo assim específico, só mesmo por gosto, aí pode ser qualquer uma. Aí Super Jacilene agora botou pocando. Você tá falando de ovo aí e de codorna pode quanto? Você falou de ovo de galinha, agora eu quero saber de codorna. Boa, Jacilene. A gente nunca parou para pensar nisso. Mas eu vou fazer a equivalência do ovo da galinha com o de codorna para poder fazer essa estimativa aí. Mas o ovo de codorna não é mais forte do que o de galinha? Mas ela quer saber em relação a cálcio. Em relação a cálcio, eu vou olhar, porque gostei dessa pergunta. Outra pergunta que rolou aqui. Pode consumir cogumelos no protocolo Coimbra? Pode consumir cogumelos. Eles têm baixo cálcio. E dá para fazer várias receitinhas aí. Olha. Tanto para almoço quanto para lanche, né? Recheio de crepioca, de panqueca. Não deixe não, Lívia. Deixa esse povo como ninguém chama a gente para comer, não. Esse povo só fica perguntando as coisas e na hora que vai fazer não convida a gente para comer. A gente fica aqui na vontade. Não deixe não, diga que não pode. Vai pro frio? Você vai lá pro frio comer? Se for nesses 4 graus de Charles aí, velho, não vou nada, pai. Sim, você respondeu o cogumelo. Foi. Cogumelo pode. Certo? Sim. Outra pergunta. Calciúria 52. Médica mandou sair um pouco da dieta. Alimentos moderados e alguns proibidos? Como a calciúria está baixa, dá para flexibilizar bastante a dieta. Mas ainda assim eu recomendaria essa flexibilização nos moderados. Se você está no protocolo, o proibido continua proibido, mas os moderados daria para flexibilizar bastante. Super Dedé está dizendo que eu sei que em quantidade 3 ovos de codorna equivale a 1 ovo de galinha. Olha aí, tá vendo? O Dedé já pesquisou pra gente. Já vai comer, 9, é? Era 3 de galinha? Mas ela tá falando em quantidade, eu tenho que ver em relação ao cálcio. Ah, tá. Super Charles disse que dá pra vir de regata e bermuda. Eu acho que não, viu, Charles? Charles, eu não uso regata nem por aqui, ali por aí. Um frio danado. Frio. Cadê? Tinha outra pergunta. Biscoito de polvilho, pode? Sim, o polvilho pode usar em receitas, o biscoito de polvilho também pode comer. Eu só peço cuidado porque tem alguns biscoitinhos de polvilho
né? Aqueles pacotão assim, 300 gramas, né? Ou até 150, que coloca muito sódio, né? Sim. Tem uns que não tem quase nada, outros tem mais. Então, sempre comparar, pegar aquele que tem menos, e aí não tem problema, porque o problema não vai ser o polvilho, vai ser o sódio aí desses biscoitinhos. Supercat agora está perguntando como podemos usar a levedura nutricional. Ela você pode usar até em pipoca, colocar assim por cima, né? Que ela dá um saborzinho que lembra vagamente ali, como se fosse um queijinho. Normalmente eu coloco em pipoca, mas tem gente que gosta de colocar também em panquecas, em crepioca. Aí vai mesmo da imaginação, o que o paladar aceitar. Opa, Angélica, velho. Super Angélica tá dizendo aqui tá um calorzinho gostoso, gente. 11 graus. 11 graus, meu Deus. Eu não passo nem perto. 11 graus, gente, pelo amor de Deus. Eu tô pra morrer de frio aqui em Remanso, tá fazendo 20 graus. 20. Você tá onde, Angélica? Ubutu. Não era Umbutu? Acho que é Umbutu. Eu anotei que é pra não passar nem perto. Super Dedé tá perguntando se pode biscoito de arroz no protocolo. Pode, biscoito de arroz pode. Ubutu é de Santa Catarina, não é isso, Angélica? Acho que é. É a lagarta de Tangerina. E Charles tá em Palhoça ainda? Santa Catarina também, não é isso? Acho que é isso. Ó, Dedéu, o biscoitinho de arroz dá pra consumir. Como ele é sem graça, não tem gosto, aí dá pra passar geleia de frutas, dá pra colocar também um pouquinho de atum, né? Ou até fazer um cremezinho de abacate, também pode ficar melhor. Ah, não, Super Cláudia! Tá falando que Bahia é 24 graus, tô morrendo. Salvador, Super chovendo, Charles, frio. Super Charles entre 20 graus é quente e Angélica é Canguçu, Rio Grande do Sul. Canguçu. Palhoça que é Santa Catarina, né? Charles eu lembro que era Palhoça. Santa Catarina, isso. Aí, então, Angélica é Rio Grande do Sul e Charles que é Santa Catarina. Dedéu ou Glória. Glória? Não, ô Glória, o biscoitinho aí tem várias formas dela comer agora. E agora eu mexi em alguma coisa aqui que a tela ficou toda dividida. Deus ziguezeira aqui. Outra pergunta, pipoca de sagu. Se pode pipoca de sagu e a quantidade? Ó, a pipoca de sagu, se for da... Primeiro vamos assim, o que é sagu? Que eu não sei. Se for da mandioca, né? Pode. Aqui em Rio Grande do Sul, 14 graus, Passo Fundo. Aqui em Passo Fundo. E eu passo longe. Está 14 graus. E a gente reclamando aqui dos. Não, mas a gente veio atrás de calor, a gente não veio atrás de frio. Super Kátia Glória está dizendo que no mousse de chocolate da Vida Veg, esses biscoitinhos são maravilhosos, biscoitinho de arroz. Biscoitinho de arroz, aí outra opção. Dedé está dizendo que em Conquista hoje 7 graus. Não é possível, mas por isso que eu nunca fui em Vitória da Conquista, Dedé. Não vou. 7 graus? Não vou. Rapaz, eu sei que Passo Fundo, eu passo longe. 14 graus, ó. Gente, tá todo mundo passando frio, viu? Aqui, a Angélica está dizendo que esses dias a sensação de menos 17, não vou não, pai. Recorde. Não vou. Vocês verem, né? O Brasil tem tanta diferença aí de Mas o Brasil é um clima. continente, né? O Brasil é um continente, não é um país, não. Sim, voltando para o sagu. O que é sagu? Sim, o sagu, ele é da mandioca, né? A mandioca ali é ralada, espremida, e aí depois dá para fazer essa pipoca. Se for desse jeito, dá. Não tem problema consumir. Super Angélica da gente só fez frio assim nos anos 30. É porque nos anos 30 tinha menos concreto também, né? para esquentar, porque o concreto ajuda a tornar o ambiente mais quente. Dedéu tá dizendo, Super Dedéu tá dizendo, tô aqui trabalhando essa semana na Suíça Baiana. Vitória da Conquista. Kátia Glória quer saber se pode curar com canela. Se não levar nada de leite, nem de leite condensado, nem de queijo, pode. Super Angélica, a gente congelou as torneiras. Meu Deus. Parece que vocês estão falando de outro país.
Super Cláudia, rapaz, esse frio tá difícil para beber água. Como vocês estão fazendo? Meu Deus, estou na luta. Eu tô bebendo, marcando hora, velho. Eu toda hora, e assim, como no frio acaba que a gente faz mais xixi, aí eu termino de fazer xixi e bebo água, bebo um copo d'água. Porque senão eu não sente sede mesmo. Cláudia tá em Salvador com 20 e poucos graus. 24 e tá morrendo de frio, com toda a dificuldade para beber água. Imagine vocês que estão aí com 4 graus, 7 graus, menos 17, como é que não tá? Que a torneira tá congelada, como é que bebe água? Difícil. Aí nesse caso não bota nem água na geladeira, né? A água já sai gelada na torneira, não precisa nem botar na geladeira para gelar. Outra pergunta aqui, se pode milho verde? Pode. Sim, o milho verde pode, se comer, né? A espiga de milho, pode consumir também. Cozida, assada. Alimentos, né, que tenha milho, como cuscuz. Aí eu volto a falar, não é um alimento saudável, né? Procurar aquele que não é transgênico, que aí seria uma opção melhor. Mas em relação a cálcio, ele tem baixo cálcio, então não seria proibido. Super Rodrigo está dizendo que esquenta a água. Esquenta a água para beber. Super Cláudia está dizendo que é correria. Super Angélica está dizendo que meu menino reclamou que coloquei água muito gelada para levar para a escola e era temperatura ambiente. Super Edel, Nutri Vida Coffee de chocolate, proteína e TCM da Vida Veg, podemos? Vida Coffee é o cafezinho, né? Aquelas garrafinhas de café. Aquelas ali pode, também tem baixo cálcio. O TCM é uma gordura boa, não tem problema. A cafeína é aquela coisa. Se você já está tomando a cafeína aí desse cafezinho, você já não vai extrapolar no seu dia aí, né? Nem com café, nem com chá cafeinado, mas pode. TCM é o óleo de coco, né? Super Charlie tá dizendo que bebe água normal. Cláudia dizendo que Super Cláudia dizendo que morreria. Super Kátia tá falando intercala chá, água, suco até bater a meta de água. Intercalar chá, água e suco até bater a meta de água. Tá dando uma super dica aí. Ó, top. Super Angélica tá dizendo que mistura água quente e toma bastante chá de maçã, fruta mesmo. Super Gabi tá dizendo que bebe muita água. Minha irmã falou que sou igual ao camelo. Mas tem que beber, não tem jeito. Eu acho que quem faz protocolo, 50% da melhora é só por causa da hidratação. Só de estar bebendo mais água já está melhorando de tudo que sente. Verdade. As perguntas que eu tinha eram essas daqui. Chá de maçã seca, um chazinho de fruta, muito bom. Aí, ó. Então, conseguimos zerar aí as perguntas. As perguntas que tinha aqui, eu zerei. Eu quero que mande mais aí. Manda aí. Pra ver se tem. Vamos ver se tem mais. Bebeu água também. Momento de silêncio. Água em temperatura ambiente. Tá mesmo. Agora aqui já tá calor. Aqui tava indo 29 graus agora. Agora de noite, inclusive, tá quente. Pô. Esquentou. Não, isso aqui foi o termômetro da tarde. Mas não tá calor, não tá fazendo frio agora de noite, não. Gente, quem for assistir gravada, se quiser também deixar as perguntas, pode deixar nos comentários, viu? Que aí depois a gente responde. E as duas perguntas que eu fiquei devendo aqui, depois eu jogo lá nos stories quando eu já conseguir a informação. Que foi do que? Do ovo de codorna? E do chá de erva baleeira. Baleeira, foi. A quantidade de cálcio. Eu já anotei. Vou anotar porque eu vou esquecer. 26 graus. 26 agora, Mas tá fazendo calor. Baleeira e codorna. Mais pergunta aqui. Super Cláudia tá perguntando, Lívia, quem toma 20 UI de vitamina D é para fazer restrição alimentar? Depende do peso desse 20 UI aí. Cláudia, 20 mil, a depender do peso da pessoa, ainda é considerado uma dose fisiológica, é uma dose tranquila. Mas, por exemplo, se uma pessoa bem magrinha, aí é bom ter cuidado ali, né, com os proibidos. Moderado dá ainda para encaixar, mas os proibidos aí já é bom ter um alerta maior. Mas o peso da pessoa é quem vai definir melhor aí essa resposta. Isso eu tô ligado que é a Fabiana.
que pode ser fisiológica ou não, né? Mas normalmente, pronto, 53 quilos é considerado uma dose fisiológica. Aí tem que ter, não vai ter a mesma restrição de quem faz, né, o protocolo Coimbra, mas tem que ter um cuidado aí, porque às vezes a absorção pode ser muito eficaz e aí fazer pelo menos o acompanhamento aí dos exames, né, da calciúria. Começou a tomar 20 mil, tá com a dieta livre normal, faz o exame da calciúria ali pelo menos com 2 meses para ver como é que tá, se essa absorção não tá muito eficaz. E aí dá para ir ajustando. Mas de regra, com esse peso e com essa dose, não precisa entrar na dieta ali do protocolo, né? Com a restrição mesmo completa. Uhum. É minha irmã, ela falou. Aí, ó. Não, gente, é Fabiano. É isso. Vamos embora. Pedi para ela evitar leite derivado. Isso mesmo. Até porque leite derivados são inflamatórios, né? Então são alimentos inflamatórios, já ajuda muito com qualquer tratamento você evitar isso aí. E com essa dose, mesmo sendo fisiológica, os proibidos é bom evitar, porque vai ter bastante cálcio, né? Mas os moderados dá para flexibilizar mais tranquilo aí. Doutora Cláudia, top demais. Então acho que é isso. Semana que vem a gente tem a intenção de voltar. Agora depende das perguntas que vocês mandarem. Espera que o Dedé agora perguntou. Super Dedé botou aqui: eu tomo chá depois do almoço, como a minha Nutri Top prescreveu. À noite tomo misturado, assim, capim-limão, hortelã, abacaxi, mulungum, misturo tudo. Pode ser? Pare com isso. Você deixa de bagunça, viu? Claro, mudo, cada dia faço chás diferentes. Ah, tá. É isso que eu ia dizer, porque se você mistura tudo, aí você não vai estar, né, oscilando, né, mudando o chás, revezando. Mas, Dedé, o chazinho, ele pode ter ali até umas 2 ervas, né, 2 tipos na composição ali. Agora, pelo que eu vi, você botou bem uns 4, né? Mas ela fez uns 7 ervas. Hortelã, abacaxi, mulungu. Mulungu é bom para dormir. Derruba um. Aí você já diminua, coloca 2 tipos uma noite, 2 em outra noite e vai alternando, que aí não tem problema. Super Dedé tá dizendo, lê a minha carta antes de ir. Super podcast. Seu podcast digitado. Super Angélica tá dizendo, meu marido não tem doença e toma 15 mil com 86 quilos, porém estava com 117, agora vai tomar 8 mil. Tá tomando 15. Pois é, aí a absorção dele foi rápida, né? Foi boa, porque ele com 84 quilos, essa dose de 15 mil era para ser fisiológica. Porque ele também, graças a Deus, ele não tem nenhuma doença, né? Exato. Então ele tem uma absorção boa de vitamina D. Que é diferente de quem tem autoimune. Por isso que é importante o exame. Super Rodrigo está perguntando se alguém tem receita de arroz doce com outro tipo de leite. Pode tentar com leite de coco para ver. Super Angélica está dizendo, pois não tem necessidade de sobrecarregar os rins. Diminuiu para 7, né? Diminuiu para 8, não? Para 8. Diminuiu para 8 mil para não sobrecarregar. É bom. Até Super Angélica está dizendo que... Isso, Evandro, 7 ervas. Diminua para 2. Super Renata está dizendo que arroz doce o médico dela liberou para fazer com leite de coco. Olha aí. É uma opção. Opção para Super Rodrigo aí também. E uma opção gostosa. Não sei, ninguém me deu. Vai lá em Palhoça. Não, deixa pra lá, não queria mesmo por mim. Gente, obrigado pela participação de vocês, pela presença e por terem enviado as perguntas. Porque ajuda bastante a gente a fazer a live. Porque senão a gente fica aqui um olhando pra cara do outro. Eu prefiro olhar assim de frente. Foi muito bom conversar com vocês, bater um papo, dar risada, tirar dúvidas. Deixar eu falar, porque eu falo pra porra. Deixar ele falar. Quinta-feira que vem a gente tá de volta, 7 horas da noite. Exatamente. Valeu, boa noite, Beijos, obrigado. boa Deus noite. abençoe.